Olá, muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Até Quando? Uma decisão, ela vale mais do que qualquer motivação. E esse é um espaço onde nós falamos sobre crescimento, mudança, decisões, através do autodesenvolvimento, do conhecimento da inteligência emocional. E nessa temporada eu tenho recebido alguns convidados super especiais, pessoas realmente que tomaram decisões e fizeram mudanças na sua vida pessoal, profissional, através do autodesenvolvimento e do autoconhecimento. E hoje eu tenho dois convidados super especiais, um casal mega master, a Simone Brumati da Silva Moraes, que há 22 anos ela é psicóloga e sócia administradora, da IRIS, Instituto de Reabilitação Integral da Saúde, e o Sandro, que há 28 anos atua aí como investigador de polícia e muitas funções na Polícia Civil de São Paulo também, e há 8 anos já ele é proprietário da Arte Real Climatização. Então, meus queridos, sejam muito, muito bem-vindos. Olá, Fernando, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar contigo aqui onde quer que esteja, aqui não, em qualquer lugar, de A a Z, aí você pode imaginar o lugar, estamos sempre felizes de estar contigo. Obrigada, Fernando, pelo convite, é uma honra, a gente estar aqui ao seu lado, conversando, e muito obrigada por essa oportunidade. Que legal. A gente resolveu bater um papo, com o Sandro e a Simone, porque não só eles vêm aplicando e vivendo essa filosofia aí da autorresponsabilidade, de assumir as suas próprias responsabilidades da sua vida, mas não porque eles participaram de um treinamento, eles vêm dentro de um processo, e acho que isso é muito interessante, porque ainda algumas pessoas querem falar, e esse treinamento, ele gera mudanças, A gente vê que um treinamento, ele traz sim algumas mudanças, mas um processo, são alguns anos que nós estamos juntos numa jornada. Eu queria começar, vocês fiquem muito à vontade, quem quiser responder primeiro, mas eu queria falar do Sandro e da Simone antes do autoconhecimento. Quer dizer, antes de ter o contato com a Signa, aquela pessoa normal do dia a dia, porque depois nós não ficamos mais normais, As pessoas olham pra gente e falam, vocês estão diferentes, vocês não são mais os mesmos, No que você se tornou. Mas vamos lá, quais que eram os maiores problemas ou dificuldades que vocês acreditam que enfrentavam na vida de modo geral por falta do desenvolvimento da inteligência emocional? Olha, Fernando, fica difícil a gente entender como é que a gente lidava com algumas situações no nosso dia a dia. Acredito que a Simone ela vai falar por ela, mas ela tinha uma certa escola, da escola da psicologia, que ela vem de formação, e eu no trato com as pessoas. Eu tratava muito emocional de diversas pessoas, assim, a carreira de policial, muitas vezes a gente tem que se travestir, de alguns personagens para chegar numa determinada situação. Às vezes você tem que ser um pai, às vezes você tem que ser um cara mais duro, tem que ser o chefe, e tudo isso eu sempre fiz da maneira que eu achava que estava indo tudo muito bem, tudo muito certo. Então assim, só que depois quando a gente começa a evoluir num tal de LT, na minha época ainda, LT1, aí que a gente vem assim, cara, eu não sei nada. É difícil lembrar, de como a gente era antes. Antes e depois, porque... É porque não mudou do dia pra noite, então foi um processo. Você fala, quando que mudou, Exato. Foi. Então, pra mim, antes do treinamento, de todos os treinamentos que nós fizemos, eu percebi assim, eu não considerava a questão da diversão uma coisa necessária. Então, para mim, era trabalho, 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 responsabilidade, responsabilidade o tempo todo. Tinha uma questão assim que eu não podia ser rejeitada. Então, eu tinha um grande medo da rejeição. Então, eu tinha que fazer e ser aceita, fazer o melhor que eu podia, fazer até a exaustão, mas eu tinha que fazer. Acontecia de fazer mais pelos outros do que para você mesma também? Sempre pelos outros. Acho que a nossa vida foi muito pautada nisso, em servir. Sim, até pela profissão. A profissão, mas olha que interessante,
tudo dentro de um equilíbrio, né? Eu tenho que servir até um ponto onde não mais pelo outro do que por mim mesmo, às vezes, né? Mas aí chega naquele momento que você fala assim, o saco vazio não para em pé, né? Então é hora que você precisa parar, encher o seu saco para você poder distribuir para os demais. É interessante, né? A Simone, que é psicóloga também, minha esposa Raquel também é psicóloga, e as pessoas se surpreendem quando elas falam que se cuidam, fazem terapia, buscam novas formas de desenvolvimento. Mas você precisa fazer terapia, porque muitas pessoas que vão para a escola da psicologia ou fazer psicologia, elas acreditam que lá elas vão ter uma fórmula que elas vão saber resolver todos os seus problemas. Né? E acho que é um pouquinho diferente. Aprende a ver mais o problema dos outros, né, amor? Sim, Sendo que às vezes você evita, né, olhar para o seu e foca no dos outros. É mais fácil, né? E legal. E qual que, por exemplo, você começou, independente de qual treinamento, mas quais foram algumas dificuldades que vocês descobriram que você nem sabia que existia? Dificuldades? Olha, Fernando, eu acho que assim, o suportar algumas cargas. Eu acho que a gente vinha assim, engolindo a seco algumas coisas da vida e simplesmente pelo fato de falar assim, não, tô na minha função, eu tenho que fazer, eu tenho que, abre aspas aqui, pagar esse sapo e vamos tocar a bola para frente. Hoje não. Hoje a gente já entende de uma forma diferente. Carregar algumas cargas seria, vamos dizer assim, se fosse fazer um automóvel, você andava sempre carregando acima do seu próprio limite estabelecido. Exatamente. E não percebia o quanto isso traz danos para a máquina, né? Sabe aquela situação quando você... Na polícia a gente tem muito disso. Hoje não sei... hoje eu optei por fazer uma escolha mais tranquila para esse final de carreira, né, que eu tô chegando. Mas eu fui aquele cara que já chegou a sair de casa, ficar 3 dias fora de casa só com a roupa do corpo, providenciar só uma troca numa lojinha de roupa e segue a investigação, entendeu? Pra gente não perder o fio da meada. Então assim, eu sempre me dediquei muito, muito, muito a solucionar fatos, né? E isso... Hoje eu vejo o quão foi, né, prejudicial, entendeu? Ou que não é o melhor caminho de se tomar. Talvez uma das lições mais básicas que a gente tem que hoje no Signa 1, né? São as 5 saúdes, né? Sim, assim, tenho que me dedicar ao trabalho, mas eu tenho minha saúde, tenho minha família, tenho meu lazer, tenho minha lado espiritual. Claro. O meu, acho que antes eu era muito focada nessa... Eu precisava da saúde financeira em primeiro lugar. Então eu tinha que estar bem, eu tinha que prover para os demais, eu tinha funcionários. A minha preocupação era sempre manter o financeiro desses funcionários. Legal, é engraçado, né? A saúde financeira é uma das saúdes importantes na vida, mas se você der só foco nela, a partir do momento que você começa a cair um pouquinho da sua saúde, começa a ter questões na sua família que vão te incomodando, você vai performando menos e a financeira automaticamente, de alguma forma, não funciona bem também. Sim. Né? E como que vocês chegaram na Signa, mais especificamente? E o Sandro conta. Bom, vamos lá. A Signa foi um presente que foi me dado, né? Em 2013 eu passei a fazer parte de uma associação, né? Onde a gente já busca um crescimento, uma evolução humana, né? Nós fazemos uma introspecção gradativa, né? Para nós, para que a gente possa externar isso e mandar para fora para poder ajudar o próximo. Como é que a gente ajuda o próximo? A nossa involução, ela acaba se externando e aí a gente acaba ajudando as pessoas, ou seja, por uma ação benemerente ou por uma própria ajuda de uma pessoa, uma palavra amiga, alguma coisa, um aconselhamento, enfim, a sua melhora como ser humano, você acaba evoluindo, né? E nesse grupo de pessoas eu conheci um amigo, né, um irmão, o Davilson, ele me trouxe, ele falou assim, eu estava começando um projeto de carreira, eu estava pensando já em projetar minha aposentadoria, na época era uma outra questão para eu aposentar, hoje, em 2022, eu já estaria aposentando,
né? Só que teve a mudança, enfim, vou precisar ficar um pouquinho mais. E aí eu tava já nesse planejamento, eu falei assim, eu quero parar com a polícia, eu acho que a minha contribuição social já foi feita na carreira, só que eu não quero parar profissionalmente, eu preciso de alguma coisa para seguir na minha vida. E aí eu optei pela climatização, né? Eu senti um nicho de negócio ali e comecei a trabalhar nisso, só que completamente assim, caído balão, assim, né? Falei, como é que funciona? Tá? Aí fui buscar conhecimento, ensino, tudo, como chamar os hard skills, né? Fui buscar as ferramenta técnica. Mas assim, como é que eu vou prosseguir agora? Como é que eu vou fazer assim? Tava meio que me perdendo um pouco. Aí o Davidson chegou para mim e falou assim, cara, você tá precisando fazer o LT. Aí eu falei assim, o que é isso, LT? Ele falou, é um curso tal, que trata do emocional, onde a gente vai eles batem um papo com você tal, eles vão te direcionar para algumas coisas, você precisa ir para ver. Falei, legal, bora lá, vamos ver como que é isso daí então. Na minha cabeça era aqueles cursos onde a galera anda na brasa, né? Aqueles lances lá assim de atravessa na lama. Isso, aquelas loucuras, né? Mas daí eu falei, não, beleza, vamos lá, legal, tranquilo. Quando é que é? Ele falou assim, tenho agora, acho que daqui 15 dias. Eu falei, ótimo, é nesse que eu vou. Aí, não sei se vai dar tempo depois, mas assim, nós tínhamos nos reencontrado, né? Nós temos uma história de mais de 20 anos, mas efetivo mesmo desde 2013, né? Que a gente tá junto. E aí eu fui pro curso, cheguei lá, no hotel em Vinhedo e tal. Cheguei, fiz a inscrição, aí comecei a ver aquela loucura, aquele povo todo, e era o S1, né? Hoje é o S1. Uhum. E aí fui aquela maluquice, assim, aquela loucura de final de semana intenso, assim, e eu me joguei, porque foi uma dos pedidos, né, que o meu padrinho fez. Ele falou assim, cara, vai de coração aberto, fala, você tem um potencial que você não acredita. Ele falou assim, eu vou te fazer uma pergunta. Quem é a pessoa mais importante na sua vida para você? Aí eu falei assim, não sei, cara, hoje acho que é o João, meu filho, né? Ele falou assim, você tá errado. A pessoa mais importante da sua vida é você, cara. Porque se você não estiver bem, você não consegue ajudar sequer o João. E isso foi um tapa na minha cara. A primeira lição chegou antes de começar. Isso foi um tapa na minha cara. E aí eu fui pro curso. E o que ele pediu eu fiz. Eu me entreguei de corpo, alma, entendeu? O que a equipe me pedia eu fazia. Me joguei, sorri, chorei. Tem os backstage do meu curso. A gente vai falar os backstage do meu curso. A gente vai falar do S1 já. Aí assim, ele foi através do Davi Wilson que conheceu, né? Mas tinha aquela coisa assim, porque eu fiquei num ódio mortal. Porque, a gente não pode falar que é o treinamento. Tá, mas ele tá indo pra lá, ele vai ficar um final de semana lá, e aí? Não, fique tranquila, é um treinamento comportamental. Aí eu falei, pronto, lascou. Aí fiquei eu em casa aquele final de semana, que a hora não passava. Lavei meu carro, lavei o carro dele, assisti a saga do Crepúsculo, acho que umas 2 vezes, e o negócio não acabava. Eu falava, meu Deus, não chega domingo à noite. Porque na minha cabeça ficou assim, né? É o sofrer por antecipação, né? Ele tinha terminado o relacionamento, tinha se separado. Eu falei, pronto, agora ele vai ficar lá, não sei o que vão colocar na cabeça dele, ele vai voltar, vai querer repensar a vida, vai querer voltar, vai querer voltar com as mulheres dele, por causa do filho dele. Eu falei, tô lascada. Eu repensei a vida, mas de uma forma bem diferente. E olha que interessante, né? Isso que é legal, né? Porque a Simone colocou algo interessantíssimo aqui, né? O sofrimento por antecipação, que é um dos pontos muito fortes no S1. E tudo que você pensou quando ele voltou, profissionalmente foi o oposto. 100%. Foi o oposto. Surpreendi, né? Foi. A gente conta já a surpresa, daqui a pouco a gente conta. Você que manda, que manda. Vai ter que ouvir mais um pouquinho, pessoal. Se quiser saber a surpresa, vai ter que saber mais um pouquinho. Tá certo. Foi. E aí depois foi sua vez. Foi, porque aí ele fez no mês de junho de 2015. E aí ele falou, não, você tem que fazer. E eu assim, eu quero fazer, que eu quero saber o que aconteceu com você lá. Também quero saber o que é. E aí eu fui no mês de setembro, né? A gente tinha os compromissos nos meses anteriores e eu acabei no mês de setembro. Legal. E aí foi o meu.
Que já era Signal, o meu já era Signal, o dele ainda era o LT. Foi a Foi virada. na virada foi a de virada. LT para S1. A gente até conta aí, quem quiser saber mais sobre essas histórias do o que era o LT, virou Signal, tá no outro podcast por aí, que é eu e a Sara que Isso, gravamos, falamos, foi. tiramos todos os Sim. mitos, os questionamentos, né? Que legal. E para tomar essa decisão, se você pudesse resumir em uma frase, né? Porque quando a gente recebe um convite, tem algum fator que fala assim, ok, eu vou. Qual foi para vocês o fator decisor? Falou assim, eu quero ir. A minha grande motivação foi assim, eu preciso me ajustar, eu preciso me acertar. E eu abri a mente mesmo para que eu pudesse estar lá, entendeu? Para entrar, falar assim, ó, eu preciso modificar a minha vida. Tá. Você chegou num lugar que você estava olhando mais ou menos ao seu redor e falou assim, cara, alguma coisa tem que ser diferente. Era mais ou menos isso. Alguma coisa tem que mudar aqui. Foi. Eu estava antes bem antes, né, de eu fazer o LT1, nós tivemos uma viagem, nós passamos uma semana no Nordeste, né, em Porto de Galinhas, e foi a primeira viagem nossa juntos depois que nós nos reencontramos. E nessa viagem, foi uma viagem transformadora na minha vida. Eu era chefe de um distrito da periferia de São Paulo, né? Eu era chefe de distrito e peguei alguns dias de férias, né? E geralmente na polícia a gente deixa uma pessoa de nossa confiança para suprir a nossa ausência naquele período, para responder, né, pela chefia como se fosse. A gente dá comunicado ao delegado e ele dá a anuência e a gente segue e tira as férias, enfim. Aí eu fui, passamos, só que assim, pensa numa semana reveladora que foi para mim, né? Aquela viagem onde nós travávamos conversas, né? Qual era a frase da viagem? Vocês querem mais alguma coisa do restaurante? Porque a cozinha Então, já vai fechar. Eu já conheço essa frase, entendi. Até que horas vocês ficavam Isso, conversando? sempre. Nós fechamos vários restaurantes. Porque assim, era um papo muito fluido, muito bom. Falamos sobre vida, sobre relacionamento, sobre crescimento, sobre energia, sobre espiritualidade. Falamos sobre tudo, tudo mesmo. E dali nós retornamos já assim, realmente assim. Não sabemos o que faremos, mas sabemos o que queremos. Sim. Então nós queríamos estar um ao lado do outro a partir dali. Então ali começou efetivamente a segunda grande parte da nossa história. Porque daí quando ele fez o treinamento, eu falei, pô, a gente vai estar começando uma história. Eu também preciso melhorar, acompanhá-lo. Isso. Senão a gente ficaria em patamares diferentes. Ele já tinha mudado muita coisa, já tinha percebido muita mudança nele. Eu falei, eu não posso ficar também estagnada, a gente tem que andar juntos. Sim. Isso é legal reforçar, né? O que a Simone está falando até para as pessoas, alguns que já participaram, a família ainda não participou, outros que vão participar. Às vezes as pessoas agem o oposto. Sim. Então, ou o esposo vai ou a esposa, independente. Aí ela vê que ele tá diferente, que ele tá crescendo, que ele tá olhando para lá. E em vez dela buscar, fala assim, eu também quero beber dessa água, tenta fazer o oposto, fazer ele voltar a beber a água antiga. Não, você tá... E acontece muitas vezes, por isso que eu recomendo e muito, né, quando o marido ou a esposa passa pelo processo, que o outro, o mais breve possível, também passe, para que possa existir esse equilíbrio, né, de querer andar, estar na mesma página. Isso que acho que é uma das frases, né? Que legal. Vamos começar pelo Signal, então. Eu queria ver quais são seus maiores aprendizados, começando pelo Signal, as descobertas. Para mim, no S1, foi a questão de eu descobrir o quanto eu sou ansiosa. Que no início do treinamento, ouvir que tinha 36 horas, assim, eu já parei ali, já não ouvi mais nada. Só fiquei pensando no como seria, quanto tempo seria, o que aconteceria. E dali eu fui seguindo. Tá. E aí você mergulhou, né? Então, Sim. E lá dentro das dinâmicas, dos exercícios, quais são os seus maiores insights ou percepções no processo? Uma das coisas que, pra mim, que eu pegou muito, sim, foi na Criança Livre. Na hora da diversão, do baile, no sábado à noite.
não dancei nada, não fiz nada. Eu travei no lugar e falei, eu não Nossa, vou. eu não lembro, eu queria lembrar, né? Porque Falei, hoje eu não vejo, vou. né? Mais descontraído e tal. Então, não. Pois é. Falei, não vou fazer isso. Imagina, não tem nada a ver comigo. Vou me sentir ridícula aqui. O que as Nossa. pessoas vão falar de mim fazendo isso? É, isso que é o grande teste, né? Desafiar você a fazer algo que você imagina que possa estar sendo um ridículo e pelo contrário, né? Tá todo mundo se divertindo. Então, aquilo pra mim foi uma percepção muito grande do quanto eu estava travada. Tá. E você, Sandrão? Eu acredito que o grande aprendizado que eu tive no S1 foi confortar a minha criança, porque eu me joguei, como eu tinha dito, né? Eu me joguei muito nos treinamentos, assim, eu fui todas elas, eu participei com o melhor que eu podia fazer, né? Até então, o meu melhor conhecimento até onde eu tinha chegado ali foi o que eu utilizei para me dedicar às dinâmicas. E quando chega no domingo à tarde, né, que é a dinâmica da regressão, eu pude entender muita coisa mesmo, assim, eu pude entender toda a história da garra da minha mãe em querer, ela me colocava numa situação onde eu imaginava que assim, eu falava assim, minha mãe tá fazendo isso comigo, por quê? Ela não gosta de mim, não é possível. Ela me traz aqui para eu ficar sofrendo, não quero, entendeu? Porque assim, rapidamente, a minha mãe, ela me levava para casa dos meus avós, e lá, porque assim, ela ajudava o meu tio, que era feirante, saiu muito cedo de casa. Então assim, nos domingos ela ajudava o meu tio na feira, e nós íamos no sábado à noite para lá. E aí, ela saía de madrugada, quando eu acordava ela já não mais estava. E aí estava a minha avó. E a minha avó não era aquela avó docinha. Sabe a vozinha, velho? Né? Esquece. A minha avó era muito brava, ela era muito severa, pelo menos com os primeiros netos. Depois ela amoleceu no final da vida. E assim, eu também não era uma criança fácil. Eu costumo brincar que as minhas doses de surra eram iguais a remédio. De 8 em 8 horas eu tomava uma surra. Então, e com isso lá no curso eu consegui perceber que ela tão somente fazia aquilo porque ela precisava prover para nós de alguma forma, porque assim, meu pai e minha mãe não conseguiam um sustento disso, só com o trabalho semanal deles, e ela precisava de algo a mais para fazer, e ela me deixava ali porque era a melhor opção que ela tinha para tomar naquele momento, era aquilo que ela tinha para oferecer, ela oferecia com todo o amor dela, e nisso eu consegui me encontrar no S1. Isso você estava com quantos anos no S1? 40. Então, carregou uns 40? Não, uns 30 e poucos anos você carregou. Vamos colocar aí uns 36. Carregou um sentimento que não era o que era. Exatamente. A visão, hoje, a visão do adulto, eu consegui transformar e ressignificar aquilo. Né? Eu gosto muito da frase, né? Para as pessoas falam, como eu faço para ser um homem melhor? Assim, olha, cure e trate da sua criança, sem dúvida, que você se torna um homem melhor. As pessoas falam, como que eu posso ser um pai melhor para um filho ou uma mãe, né? Trate do filho que você foi para poder ser o pai melhor. E você, Si? As percepções que eu tive do S1, eu estava muito nervosa, assim, foi numa época que eu quase desisti no sábado, depois da filosofia. Eu falei, eu vou embora, eu não vou ficar. Por quê? O meu medo era justamente esse. Eu não vou conseguir falar. Julgamento, exatamente. Falhar, errar. Eu vou falhar. O que as pessoas vão achar de mim ali? O que eles vão me criticar? Eu não vou conseguir fazer. Então, isso para mim foi um grande desafio no S1. E eu não consegui. Eu travei de uma forma com a filosofia que E o interessante é que fora de um estado emocional, de uma pressão, é algo simples de se fazer. Completamente. Se a gente pensar. Sem dúvida. Mas quando você se coloca esse peso, né, dessa responsabilidade. Sim. Como que é aquela frase? O medo de errar o alvo é que te faz, né? Quando a mão treme, vacilar. Que você erra o alvo, né? Sim. Porque eu sei, mas o medo, a insegurança, a cobrança. Então, assim, o meu S1, resumindo, assim, eu fiquei muito tentando estar no controle de algo que eu não tinha. Tá.
Então, eu passei o final de semana todo nesse controle. Tanto que a regressão eu não consegui fazer. Eu não consegui fazer a regressão. Talvez até você lembre de uma frase que eu digo muito pré-regressão, que eu falo, não vai conseguir fazer aquelas pessoas que são muito controladoras, que elas querem controlar até os seus próprios pensamentos, querem controlar os seus próprios sentimentos. Eu não consegui. Eu passei tanto frio, que eu não sei de onde vinha tanto frio, que eu não... Vinha de algum lugar. Então, eu não consegui Mas pensar depois em ela nada. descobriu de onde vinha esse frio, tá? Depois ela descobriu. Que legal. Só depois. Isso no S2 só. Que legal. Mas lá não consegui entrar na regressão. E ele falava tanto da regressão, do processo. Eu falava assim, porque ele experimentou o processo. É. Né? Legal. Bom, já quiser emendar no S2 já, no Gaivota, pode falar. Então, Gaivota é o Gaivota. Gaivota é o Gaivota, não tem o que falar. Agora, Gaivota. Academia. O caminho vai ser o caminho. Sempre. Não, mas tudo tudo no seu momento. Exato, tudo no seu momento. Verdade. Então vamos lá, esse sorriso do Gaivota me interessa muito. O Gaivota acho que assim, gosto muito da academia. A academia me fez eu tomar alguns posicionamentos na vida. Mas o Gaivota foi, acho que, o grande divisor de águas da minha existência. Legal. Porque no Gaivota tudo fez muito sentido para mim. As minhas ações, as minhas atitudes, como eram, como tem que ser, o que eu trabalhei inconscientemente, já sem nem imaginar que o meu grande propósito, a minha grande missão era trazer algo a mais. Eu sempre fui partidário de que assim, conhecimento parado de nada vale. Conhecimento estacionado, ele morre, ele definha. Então, o que eu tive de insight no Gaivota foi assim, cara, você tem um baita potencial, tremendo, só que você tem que externar ele de alguma forma. Então, de lá do Gaivota começou a surgir a ideia do curso que depois, na academia, a gente só alinhavou com aquela chave de ouro maravilhosa do exercício que a gente fez. Que legal, que legal. O Gaivota, assim, pra mim, eu fui assim, descubra a sua missão. Falava assim, aí eu comecei o treinamento achando que eu falava, que hora que o Fernando vai falar qual que é a minha missão? Como se eu fosse o cara que ia adivinhar. Deixa eu pegar a lista de nomes. Simone, deixa eu ler a sua. Eu achava isso. Eu falava assim, nós fizemos um estudo preliminar aqui. Eu falava assim, que hora que o Fernando vai falar qual que é a minha missão? Né? E assim, foi transformador o S2. Assim, aí realmente eu tirei aquele controle que eu tava no S1 e aí eu me joguei. Aí pra mim, assim, aí eu vivi intensamente cada etapa do treinamento. E aí a regressão... Foi o renascimento, né? A gente chama de renascimento no Gaivota. Foi. Ali eu foi consegui. Reveladora? Muito, muito. Aí você chega uma hora que você fala assim, nossa, isso aconteceu? Aí você fala assim, não, mas a pessoa só fez isso. Você fala, não, a pessoa falou comigo de tal maneira. E aí você vai... Eu tive uma etapa, assim, no renascimento, né? Chegou uma hora que, assim, eu fiquei com muita vontade de fazer xixi, muita vontade. E eu falei assim, eu preciso ir, que senão eu vou fazer aqui. Aí eu chamei uma pessoa da equipe e a pessoa falou assim, espera, segura, agora não dá. Eu falei, mas eu preciso ir. Isso eu lembro. Então, fui até o banheiro, voltei, mas eu voltei assim, já tava pra renascer, assim. Foi a hora que eu me joguei no colchão e aconteceu. Bum. Tá vendo quando tem que ser? Levantou, foi no banheiro, voltou e ainda foi. Não, e depois eu fui... A sequência. Eu fui perguntar pra minha mãe, né? Como é que foi a questão do meu parto? Ela falou assim, quase não deu tempo. Ela falou assim, eu fui pro hospital e eu tava lá na sala e a enfermeira mandou eu esperar porque eu tinha que passar pra sala de parto. Qual era a temperatura da sala? Tava com o ar-condicionado gelado, sei lá, né? Na época a sala era fria. Era fria. Aí a mãe falava assim pra enfermeira, meu bebê tá nascendo. Ela falava assim, a senhora espere, o médico tem que chegar. Aí ela falou assim, moça, meu bebê está nascendo. Ela falou assim, mas a senhora tem que esperar. Nossa, agora tô arrepiado aqui. E ela falou assim, não dá, tá nascendo. Aí a hora que a enfermeira viu coroando, que já tava, aí já correu com a minha mãe e foi a hora que eu nasci.
Então, assim, foi nos 30 segundos do segundo tempo que foi exatamente igual. E muito interessante a frase que você ouviu da pessoa da equipe nossa, Sim. né? Espera, calma, agora não dá. Foi. Conexão pura. Não Foi. tem outra. Não existe acaso, né? Sim, sim. Então, E foi exatamente o que aconteceu com a minha mãe. Então, isso pra mim, assim, foi muito surpreendente. Nossa, Foi muito marcante. eu lembro, você levantando, voltando, Sim. eu pensei, o que aconteceu e tal, lá no banheiro. Foi. Tudo bem. E o detalhe foi esse, que a mãe dela falou assim, nossa, me colocaram lá num quartinho frio. Ela falou, me colocar. Então talvez aí já puxe o S1. Sim. Que ela O quartinho frio. É porque quando a pessoa lá ainda queria ter muito controle, só sentir era pouco. Ela queria uma explicação. Por que eu Sim. sinto tanto frio? Por que tá tanto frio? Sim. Deve ser esse tal de... O ar-condicionado da sala é um pouco gelado, mas não a ponto de te Sim. dar um frio. Insuportável. Talvez as sensações já estavam vindo à Sim. tona. A televisão até me arrumou uma toalha pra ver se eu conseguia cobrir. Eu tava de blusa, de meia, de tudo. Foi. E tava- Que legal. E se a gente pudesse elencar 3 momentos mágicos entre você e a Signa em qualquer treinamento, em qualquer momento, né, dessa história, quais seriam 3 momentos mágicos que estão gravados assim, cara? Isso foi muito... Eu ou você, amor, começa. Eu não sei, assim, eu acho que no S1, pra mim, o que mais marcou, quando fala S1, que eu lembro, foi dessa questão da minha criança livre, que eu não liberava. Assim, era um adulto E qual foi o puro. momento mágico? Tipo, esse foi uma percepção de uma dificuldade, de uma questão. E o momento mágico é aquilo assim, cara, yes! Que sensação, que descoberta, que... Sabe, gol, quando marca um gol? Eu acho que foi quando eu abri os olhos da regressão que eu vi que ele tava lá. Falei, Foi cara, mágico. não tô sozinha, ele não me abandonou aqui. Eu acho que porque Pois é uma é. coisa inesperada. Então, Aham. aquele momento pra mim ali foi. Não imaginava. Não imaginava. E Dali- de outros processos, tem algum momento? Eu acho que eu tive. De todos, né? Do S1, do S2, eu tive. Eu acho que o momento mais mágico de todos pra mim foi na academia. Que foi na questão de quando a gente fala, né, quem eu sou. Eu tive, sim. Ali eu revi a minha história e eu pude olhar de uma outra forma, né? A gente tem assim, às vezes a gente tem perdas na família e às vezes a gente olha para a morte como a dor de quem fica. Mas a gente esquece de olhar da dor de quem se foi. Uhum. Então, perder o meu pai da forma que eu perdi, eu aprendi a olhar para a dor dele, né? Que a dor dele era muito maior do que eu podia imaginar. E ele já não conseguia mais segurar Não. sozinho. A partida era a melhor opção. Sim. Foi. E foi Exatamente. a melhor coisa que ele poderia fazer naquele momento. Ele não achou outra saída, outra solução do que não ele mesmo tirar a vida dele. É isso. É esse momento mágico que eu digo, né? Sim. Dessa descoberta, dessa libertação. Vamos dizer assim, Sim. de uma libertação. Sim, mesmo. isso pra mim, sim, é uma coisa que não tem preço. Eu ter um outro olhar sobre um fato que pra mim é muito marcante. E dentro da área comportamental, a gente usa muito uma frase, porque eu amo esse exercício, né? Eu amo essa apresentação, né, de quem eu sou, porque ela ressignifica histórias, porque a sua vida, lembra, os fatos da sua vida só são os fatos da sua vida. Sim, A sua qualidade de vida ela é proporcional a como você conta essa história da sua própria vida. Então você contou essa história de uma forma, até um certo momento, e talvez ali naquela preparação toda que você fez pro exercício Sim. e na apresentação, você recontou a mesma história, mas com uma outra emoção conectada, né? Sim. sim. Com outro olhar, com outra... Protagonizando de uma Sim. outra forma, né? Porque toda história, ela tem uma vítima, um vilão e um herói. Então ali talvez você estivesse se colocando no papel de uma vítima, ou... Sim. E aí você viu que não, né? Talvez, quem que é o grande herói dessa história? Quem Sim. que é o grande vilão realmente? E tem essas histórias aí eu não sei qual que é se é da Universal, sei lá, que tem os Vingadores, tem o Thanos, né? Tem essa... Da Marvel. Da Marvel, né? Onde as pessoas, eles enxergam sempre aquela pessoa como um vilão, mas se você olhar por outro lado da história,
será que ele não é um herói também? Sim, né? Então, porque dentro do propósito que ele tá ali. será que não tem que ser muito herói? Que legal, sim. Aí você tá falando de momento mágico. Esse pra mim Sim. foi o tá- melhor de todos. Que lindo. Que lindo. Vamos lá. Momentos mágicos com a Sigma. Padrinha do S1. É uma coisa inenarrável. A gente, em diversos momentos ali, a gente... Catinha, teve isso no meu? Várias vezes. Claro que teve. Tudo, assim, Sandro, o treinamento é igual. É a mesma coisa. Só mudam os treinandos, mas o treinamento é o mesmo. Tá? Então, assim, e a gente vê. É porque, assim, já por isso que eu sempre falo, né? Lá na pizza, eu sempre falo assim, pessoal, não deixem de ir, mesmo que você não tenha ninguém para levar, que você não tenha nada, vá. Porque é muito bacana, muito gostoso você ver a modificação da pessoa num final de semana. A gente vê como é que eles entram na sexta-feira sem entender nada e saem pessoas transformadas, né, naquele domingo. Então isso para nós é muito importante e é uma carga de energia. Agora, você participar do treinamento, assim, Processo do inteiro. processo todo novamente, com outro olhar de espectador, dissociado. Nossa, Fernando, é uma coisa fantástica. Isso eu digo para as pessoas que têm vários treinamentos. Signa 1, Signa 2, Caminho. E tem um que é estar lá como padrinho. Sim. É um treinamento. É a parte. É uma vivência totalmente diferente. E aprende-se muito. Ou talvez Sim. até mais do que o... Choramos tanto Sim. quanto, rimos tanto quanto. Sim, participamos. É fantástico. maravilhoso. É muito, muito bom mesmo. Que momento E, assim, mágico. e o que me arrebentou, que está me impulsionando ainda assim, tá reverberando muito comigo, foi da academia, foi o Catajoias. Fortíssimo, né? O Catajoias foi o cara que me aplicou em meia boca, né? Né? E foi num cara meio durão aí, um cara... Mas ali eu aplico muito bem as minhas identidades nesse... Aprendi, Fernando, a aplicar. Se colocar no papel, né? No Caminho do Sol, me perguntaram, mas você não tá armado aqui? Aí eu falei assim, não, por quê? Mas você não tem que estar armado? Eu falei assim, nessa identidade eu não preciso. Uhum. A pessoa falou assim, entendi, porque a pessoa também gaivota e tal. Uhum. Ela entendeu e falou assim, tá, não, é verdade, faz todo sentido. Identidade. Eu falei, é bem isso. Sim. Então, ali, na academia, eu era aluno. E eu tinha que me comportar como aluno. E agradeço muito ao Papai do Céu por ter tido a ser brindado com a aplicação do exercício por você. Porque esse exercício é aplicado uma vez por ano em uma pessoa. Sim, exatamente. Privilegiado. Eu sou um abençoado, eu me considero um afortunado. Apesar que nós fomos instrumento, porque enquanto nós fazíamos juntos, a sala inteira fazia assistindo, Sim, né? sim. Porque Chorando junto, quando a gente rindo terminou, junto. você olha pra sala e tava aqueles lenços e tudo acontecendo e gente assim, falei, o que foi? Eu acabei de fazer o meu. Falei, como assim? Mas eu tava explicando. Falei, já foi. Sim. Que legal, cara. E é interessante também, Fernando, que assim, eu fiquei tão extasiado com o Catajoias, particularmente, que dali... Aí eu saí aí foi dividido as turmas e eu fui aplicar numa colega. E eu tava assim, eu tava tão assim, eu acreditei, eu comprei tanto a ideia que quando eu apliquei, cara, foi mágico demais. Que legal, eu acho que eu não sabia disso, não. Pra você ter ideia, ela falou assim, Sandro, você me dá licença? Eu preciso ir ao banheiro. Falou assim, eu fui conduzindo de uma forma, ela falou assim, eu preciso ir ao banheiro. Ela foi lá, ela falou assim, ela precisava externar, como tem no Gaivota e tal. Uhum. Ela precisou pôr pra fora. Porque foi lá porque foi lá e pegou uma coisa que devia estar lá, mas muito visceral ali, né? E visceral. Foi bem visceral. E assim, e dali, foi o quê? Umas 2 ou 3 semanas depois, né, amor? Ela me mandou um áudio e falou assim,
Você vai no S1, preciso conversar com você, tal. Conversamos, ela modificou algumas atitudes, modificou uns pensamentos e começou a fazer o projeto dela e tá andando. Aí. Isso é Acadêmico. maravilhoso, Esse é orgulho do acadêmico. É maravilhoso, Fernando. O agente transformador na vida das pessoas, sim, né? Parar de acenar para aquele trem que já foi. Tem um aqui parado na plataforma. Gerando esperando. transformação, cara. Sim. Sim. Que show, que show. Fantástico. E vamos fazer o seguinte, uma curiosidade, né? Dentre tudo que você já viu, que a gente já falou em vários cursos, reuniões, encontros, existem frases que ficam reverberando na sua cabeça? Sabe aquela frase âncora, cara? De vez em quando, pá, vem uma frase, ou de um treinamento, ou que eu falei. Não, a gente brinca em casa. A gente brinca. Nós somos signetes. Signetes. Porque ele né? fica assim, às vezes eu tô. Você vai fazer isso? Eu vou! Às vezes ele tá Você terminou? Hi! tá na sala, como que é? Vem pra cá, bonitona. Vem pra cá, bonitona. A pessoa tá nervosa, você fala assim, respira. Exatamente isso. O respirar, eu e a Sara temos quase uma simbiose com o respirar. Ela olha pra mim, olha pra ela, já sabe. 24 horas por dia. Mas deve ter alguma frase que, como você disse que a frase da viagem era os senhores querem mais alguma coisa da cozinha? Sim, né? Tem. Com certeza vocês devem ter. Vocês lembram de cabeça aí alguma frase que te faz muito sentido, inclusive, que vira quase que âncora, mantra? Tem. Pra mim, eu adoro todos aqueles banners da academia, todos eles. Mas pra mim é o que te dá quando você tem que optar por algo. Entendeu? Eu acho que quando você tem que optar por alguma coisa, não opte por aquela que seja a mais cômoda, a mais fácil, ou a que você mais goste, mas sim aquela que faça o seu coração vibrar. Então, acho que, assim, pra mim, eu tomei essa frase pra mim e faço muito uso dela. Eu hoje eu gosto de sentir algo aqui dentro queimando e reverberando no corpo todo para que eu vá para cima. Isso para mim é importante. Engraçado. Só para não perder a frase do Sandro, né? Que é uma frase do Osho, inclusive, Sim. né? É o que todos os treinamentos tentam levar as pessoas a chegar a essa conclusão. Essa frase é uma conclusão, né? Sim. Que a felicidade mesmo não está naquilo que me disseram que é certo, que é errado, que é bonito, que é bom, é naquilo que dá dinheiro, que não dá dinheiro. A felicidade mesmo é estar no lugar fazendo algo que faz com que seu coração arda, vibre, Sim, né? Verdade. Pura verdade. E seja lá o que for, cara. E seja lá o que for, né? Uma vez eu vi um músico tava viajando com a Kel, tinha uma banda tocando ao vivo lá no restaurante, e era o cara tocava um blues no violino, e eu olhava pro não verbal dele, pro organismo, eu falava assim, ele tava de olho fechado, tocando aquele solo de blues, e eu falava assim, esse cara é o cara certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Dava pra ver o quanto, não só o coração, mas o corpo dele ardia em estar Sim. ali, e eu falei pra Kel, você acha que ele trocaria fazer outra coisa se ele ganhasse o dobro? Você acha que ele trocaria fazer outra coisa para ter uma casa maior, para ter um carro melhor? Não. Ele tem a coragem de viver disso que ele faz o coração. Escolheu dele vibrar. para ele, exatamente. Sim. Isso é tudo, né? Pra mim a frase que fica o tempo todo é o até quando. O até quando? Então, assim, Simone, até quando você vai ficar rolando? E agora você tem uma caneca. Até quando? Agora eu tenho a caneca. Ela vai tomar até com a mão esquerda. Assim, Ela vai tomar com a mão esquerda. Até nos meus sonhos, até quando aparece. Nossa, essa foi muito legal. Hein? Então, isso pra mim é uma que Você sabe que ontem reverbera o tempo todo. na pizza, desculpa, pessoal. Uma Baby Silva acabou de fazer o treinamento, eu tava indo embora da pizza ontem. Ela falou assim, Fernando, eu só queria uma palavrinha. Eu falei, não, pois não, o que foi? Tem uma frase que você falou lá em um momento que desde sábado ela não sai da minha cabeça, né? Aí eu falei, é mesmo? Que legal, que frase que é? Foi na hora, logo pós-filosofia ali, antes de descer pro quartinho, que eu falei assim, vou deixar uma frase pra vocês. Até quando? Aí ela falou assim, de sábado pra cá, começa a vir vários até quandos no meu trabalho, na minha família, no que eu tenho feito. Quantos até quando eu tô precisando
pensar. Não, e o até quando é fantástico, porque eu tô aplicando até no meu eu tô aplicando até no meu trabalho. Até a questão, assim, com os pacientes. Cara, Sabe, você vê, assim, você vai ficar nessa situação até quando? Isso. O que você vai fazer pra mudar isso? Porque, na verdade, a maioria das pessoas, elas já sabem mais ou menos o que elas não querem, o que elas querem e o que elas têm que fazer. A pergunta é, tá bom, cara, até quando, então? Sim. Que legal, que legal. Vamos falar em conquistas práticas, porque, assim, muita gente tem que ver para crer. O que é ver para crer? Será que esses treinamentos funcionam mesmo? Então, se funcionam mesmo, a gente tem que ter evidências. Né? Então, eu queria saber quais são algumas evidências práticas que são, cara, isso aqui é prático. Eu ganhei muito, dá para ver que eu mudei. Vamos pensar nas 5 saúdes: saúde física, espiritual, intelectual, família, trabalho. O que é prático de resultados que vocês vêm colhendo depois? Não depois, né? Nessa jornada que nós estamos numa jornada. Sim. Na saúde familiar, nós melhoramos infinitamente. Até nós casamos. Conta, senhor. Conta. Até casamos. Quem esperou até agora? Pois é, agora já tá na hora, né? Vamos. Então, quando a gente fecha o S1, né? Estamos indo para casa. Aí o meu padrinho foi me buscar, estávamos voltando. E aí eu falei assim para ele, né? Nós estávamos já em São Paulo, já tínhamos chegado. Estávamos chegando próximo de casa. A gente mora na região leste da cidade. E aí eu falei para ele, ele falou assim: mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Onde é que eu consigo comprar um buquê de flores a essa hora? Ele falou: você tem algum preconceito? Eu falei: não, nenhum, zero, esquece. Até imagino. Esquece. Ele falou: lá perto do cemitério da Vila Alpina. Tem as floriculturas lá que estão, tal, lá vai ter. Eu falei: então vamos lá. Ainda bem que foi uma orquídea. Aí nós fomos. Crisântemos. Aí nós fomos, aí tal, comprei a flor. O que você vai fazer? Eu falei: calma, fica tranquilo que tá tudo certo. Eu tenho um plano. Tá tudo certo. Aí beleza, aí saímos, fomos voltando, aí chegamos na casa, na época a casa da mãe dela, né, ela morava lá. Aí eu peguei, eu falei assim pra ele assim, pede pra ela entrar aqui no carro aqui. Aí ela entrou, sentou, aí eu falei assim, foi exatamente o que eu falei aqui, eu falei assim pra ela, falei assim: olha, eu não tenho muitas certezas na minha vida, mas hoje a única certeza que eu tenho é que eu quero ficar com você e envelhecer do seu lado. Você quer casar comigo? E dei a orquídea pra ela. E ela desabou a chorar, né, amor? Ela disse: seu burro, achei que você ia me deixar. Eu falei: jamais. Vai ver até seu carro, vai ver se você ficava comigo. Eu falei assim: é você que eu preciso, é você que tem comigo, é você que vai me ajudar a educar o João. E estamos aí, e isso realmente foi transformador, então a saúde familiar já começou ali. Sim. Aí depois no meu também, quando eu fiz o meu também, eu já respondi pra ele, falei: eu reafirmo que eu aceito o seu pedido. E vai ser o ano que vem. Vai ser o ano que vem. E casamos no ano 16 seguinte. nós casamos. A parte financeira também a gente conseguiu prosperar bastante. Muito saúde financeira nossa. Se você pudesse falar em percentual, qual foi o crescimento de resultado dos negócios, finanças? Posso botar em eu acho que a gente quadruplicou, né? Sim. 400%? Mais ou menos. Acho que a gente quadruplicou. E vocês acreditam que foi o quê? Novas posturas, novos olhares? Modos de encarar os desafios. E novos olhares. Às vezes a resposta tá ali na sua cara, mas você não consegue ver. Você fala: caramba, como que eu não tinha visto isso antes? Como que eu não pensei nisso antes? Sim. Né? E aí você começa a ter novas ações. Sim. Isso caiu pra mim agora, porque ontem a Raquel posta aquelas cartinhas, né? Você acompanha? E ontem eu fiz uma pergunta também com relação a crescimento. Eu fiz uma auto-pergunta, né? Com relação a crescimento e tal. E a cartinha que caiu é assim: o que você ainda não está vendo? Porque eu acho que a distância entre nós e aquilo que nós realmente podemos ser, ter, fazer, nosso grande potencial é o que ainda nós não estamos fazendo. Sim. Porque já está aí. Tipo assim, o caminho está pronto, os recursos estão ao nosso redor, mas o que você não está vendo?
Porque assim, antes acontecia alguma coisa negativa, alguma situação de perda financeira. Você fala, meu Deus do céu, e agora? Aí você já batia o desespero. Hoje você fala não. assim, hoje não. Você fala, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente... Essa porta vai fechar aqui, ó, mas tem aquela janelinha, aquela escotilha aberta. Pula pra lá e vamos ver o que tem lá. E você pula lá, às vezes ela vem melhor do que a porta. Sim, então você fala assim, tu perdeu, como diz a Raquel, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente conserta aqui, a gente busca outra coisa. Olha só. Em 18, desculpa, Fernando. Pode falar. Em 18, a gente recebeu, nós estávamos no endereço em São Paulo, né? A clínica era no endereço. E, mais uma vez, como não existe acaso, em uns 20 dias antes, ela virou para mim assim, a gente estava no carro, ela falou assim, eu tô achando que aqui já não tá mais dando. Queria mudar ela falou que queria mudar aqui. Ela falou, não tá dando, tem escada, eu preciso dar acessibilidade, eu preciso modificar. Eu falei, tá bom, vamos começar a procurar. Nós começamos na internet, olhar aplicativos, isso, aquilo, consulta uma imobiliária aqui, outra colar. E aí nós chegamos e pegamos mas assim, 15 dias depois, recebemos um aviso do proprietário do imóvel dizendo que estava num processo de venda e por obrigação do Código Civil, eles tinham que oferecer para nós assim, uma fábula milionária que não era inviável. Aí ele falou assim, não tenho interesse e tal, abrimos mão, assinamos o termo, aí pedimos algumas condições para que saíssemos do imóvel, foi concedido, mas a gente e nesse meio tempo nós já estávamos com o imóvel assim, que ela tinha se encantado 3 vezes maior do que é. Aí fomos nesse processo de 3 meses de isenção do aluguel do outro, nós investimos o dinheiro reformando o outro imóvel que estava bem judiado e é onde hoje atualmente funciona. E funciona 1000 por hora. Sim. Funciona aí, eles são capacidade total 15 salas de atendimento. E é o que eu falo assim, ó, nenhuma situação ruim, ela é de todo ruim. Você sempre tira alguma coisa positiva. Sim, mas nós não tivéssemos feito o curso, né? Sim, e talvez estaríamos assim, acha que ali era o fim. Ali era o fim. Acabou a empresa. Sim, que nem nesse imóvel que hoje é a clínica, virada do ano, a gente estava reformando e tudo mais. Chegamos lá dia 1º, logo cedinho. Saímos de lá no dia 31, tipo 10 horas da noite, chegamos, descansamos um pouco, voltamos no dia 1º, 9 horas da manhã. Chegamos lá, tinha um cara lá dentro, invadiu. Um viciado. Estourou toda a parede que a gente acabaram de fazer. Aí já bateu aquele gelo, né? Então assim, a gente já passou o dia 1º, chamou a polícia, aí já ficou lá esperando, aí só tava nós dois, ele ficou lá porque o imóvel tava aberto, eu tive que ir pra delegacia, esperar lá pra fazer ocorrência e tudo mais. E aí eu falei pra ele, né? Falei, caramba, a gente precisava passar por isso, né? Você tá tentando, batalhando, fazendo tal. Ele falou assim, nós precisamos agora ter um serviço de alarme. Que era uma coisa que você não tinha antes. Que bom que ele me avisou antes do imóvel estar pronto, todo mobiliado, com todos os equipamentos. Sim. Exatamente isso. Então, tem coisas que a gente acha que às vezes é ruim, mas não é não. Ó, mais uma vez, as coisas só são as coisas. Sim. Aquele significado e o olhar que eu dou para elas é que vai dizer, que legal, que bom que esse cara entrou aqui, agora eu vou contratar um sistema de alarme. Hoje a gente pode agradecer ao viciado que entrou lá para fazer os de entorpecente. Porque vocês não estavam vendo alguma coisa que era importante. Exatamente. Que legal. E aí, nessa prosperidade em várias áreas, com certeza vocês, eu sei que, né, pensaram em pessoas e proporcionaram o S1 ou alguns treinamentos para outras pessoas, e não foram poucas, né? Como foi isso? Por que você decidiu que você queria levar isso para outras pessoas? Quantas pessoas você levou? Quem você levou? Então, isso foi uma das grandes das questões da parte financeira, né? Quando nós fizemos, assim, a gente não tinha nem dinheiro para pagar o treinamento. Né? Era difícil. Foi uma vaquinha aqui, deu um pouquinho, e nós fomos, né? Depois, a segunda pessoa que foi meu irmão mais velho. Porque estava num momento difícil, estava precisando, mas também a gente ainda não tinha o condições. Dinheiro todo. Todo até mundo. Que o grupo que eu participo foi que ajudou. Ajudou, porque como a gente tem a parte da benemerência, todo mundo contribuiu. O pessoal, eu solicitei e eles ajudaram. Então, daí foi meu irmão.
E aí, quando a gente começou a melhorar financeiramente, eu falei, cara, a gente precisa prover isso para as retribuir pessoas. Eu recebi algo muito bom, não Sim, pode ficar só pra mim. Sim. E aí eu já estava numa situação assim, financeiramente já melhor, e eu falei assim, eu vou começar a mandar minha equipe. Porque não adianta nada. Como ali a líder da equipe, ter esse passado pelos treinamentos e meus liderados sem entender. Talvez eu vou falar algumas coisas para eles que talvez eles não tenham ainda esse preparo. E foi daí que nós começamos. Foi. E aí foi começar as meninas. E assim, eu não sei, na minha visão, né? Às vezes você falou, eu preciso preparar meus liderados, levar minha equipe. Uma visão empresarial importantíssima, mas a gente vê lá nas pizzas, nos pós-encontros, as meninas que você já levou e quem você levou, o quanto realmente mudou a vida de alguém. Sim. Foi além do trabalho, Sim. né? Quantas vidas algumas eu posso dizer que foram até salvas. Sim. Eu tenho a Carol, que foi uma das primeiras que nem hoje ela é minha gerente. A Carol fez o Gaivota também. O S1 eu proporciono. Dali pra frente eu deixo pra elas decidirem. Uhum. E ela quis. Então ela foi fazer. Ela foi fazer. E eu vejo na Carol uma garra, assim. Uma nova Carolina. Sim. Né? Ela lidera o pessoal assim, ela participa, ela cobra, ela tá assim, uma coisa que antes ela ficava mais... mais uma vez, as pessoas acreditam que só a hard skill, né, as habilidades técnicas, Sim. desenvolver tecnicamente. Claro, isso faz parte dos negócios, mas isso que você está falando é a soft skill, né? Aquela Sim. postura, Sim, claro. Postura, garra, determinação, decisão. Isso tem a ver com o emocional. Você quer ver o que foi mais importante de tudo isso? Ela estava tentando fazer a prova da OAB já há algum tempo. Ano passado ela fez. E aí eu falei assim, vai, Carol. Eu falei, voa, né? Falei, você é gaivota. Falei, pega a filosofia do sucesso aí, ó, diariamente. Ela fez. E foi. Foi. Passou. Aí a gente fala Passou. assim, né? Quanto vale isso, né? Não, Como que a gente mensura não isso, dá, né? não tem por onde. Porque dinheiro vem, dinheiro vai. Vocês mesmos falaram, né? Sai muito de um lugar, a gente abre outra porta e Sim. entra mais. O dinheiro, ele vem, ele vai. Sim. E aí foram amigos também, né? Que a gente também já foi chamando. Muitos levando. amigos, e os amigos já levaram as esposas. Sim. Eu não fiz uma conta, né? Mas acho que chega direta e indiretamente, deve chegar quase uma centena de pessoas. Porque Tá bem aquele que próximo levou disso. o outro, que levou o outro. Sim. Às vezes chega uma hora que você já perdeu até o controle. Você já nem sabe quem tá indo. Porque um que levou o outro, que levou o outro, que comentou com o outro. Então, a gente brinca isso, que a gente fala assim, a gente às vezes encontra as pessoas, a gente fala assim, meu Deus, é do S1, é do S2, é da academia, De onde é parente daquele que fez o S1, né? Você vai... E sabe o que é muito gostoso também, Fernando? Quando a gente chega lá no Recanto, a receptividade que as pessoas têm conosco como um referencial mesmo. Aham. Porque assim, no último resgate mesmo, a gente estava lá, veio um rapaz conversando com a gente e tal, aí ele falou assim, Sandro, é inacreditável a energia que você e a sua esposa passam pra gente. Ele falou assim, é surreal. Vocês emanam coisas boas. Cara, vocês são muito, muito legais. E isso pra mim não tem preço. Eu falei, pô, Thiago, imagina. Falei, cara, é muito bom ver. Isso tá se tornando, Fernando, eu venho percebendo, que vem se tornando uma constante na nossa vida. Hoje... Te agradeço aqui mais uma vez a oportunidade de ajudar na academia desse ano. Então, lá também, assim, os treinandos da academia, os alunos, eles falam, cara, assim, eu não vou falar o nome, senão você vai pegar no pé. Mas teve assim, ó, a hora que eu vi que você levantou a mão do seu grupo, eu corri para ir com você. E outros que, assim, na hora do café, que a gente para assim e fala assim, cara, você tem uma coisa assim, algumas pessoas têm um dom. Ele falou assim, você também tem. E isso para mim é fundamental. Só reforça a minha missão do Gaivota. A descoberta, né? A minha missão do Gaivota foi... Por isso que a academia eu tenho um carinho tremendo, especial. Amo o Gaivota. O Gaivota, tanto é que eu vou dar um spoiler aqui já. Eu tô montando o curso. O Gaivota Cursos.
Gaivota Cursos vai chamar. Vai ser Gaivota Cursos. Então, vai começar aí, acho que aqui esse ano ainda ensinar começa. os jovens a voar. Exatamente, sobre o seu, sem limites, né? Eu acho que o princípio você pode já pensar nisso, né? Porque você vai pegar ali daquele bando ali, com aquelas... Mesmo o princípio do Gaivota, né? Exato. Trazer para novos comportamentos, desenvolver novas habilidades, desenvolver novas crenças nesses jovens, para que eles ganhem uma identidade profissional, né? Sim. Então, isso é importante para mim. Então... E o que eu gosto muito também, né, é essa questão da família, né? A gente tem uma grande família mesmo, né? Sim, isso ali ali você não vê assim, aquele ali é o delegado, aquele ali é o auxiliar, não. Ali somos todas pessoas que se gostam, que valorizam a vida, que estão ali porque querem. Como eu disse lá naquele podcast, é a nossa seita, né? Isso, é verdade. A seita do bem, do amor, do perdão, da família. E para mim, esse termo família é o que mais aquece o meu coração. Eu acho que é a pedra fundamental da gente. Cara, nós somos família e vocês sabem que somos e fazemos mais um pelos outros do que às vezes famílias. Sim. Porque sem dúvida. A gente sabe quanto a gente já se ajudou dentro dessa família. E eu sei hoje que se, por exemplo, algum Silva tiver com uma necessidade, como já tiveram alguns, na sua própria família, como a casa da tia Marli, se tiver uma necessidade, é pegar esse aparelhinho aqui, tô com o celular na mão, tá, pessoal, quem não tá assistindo, e passar algumas mensagens e rapidamente a gente vai sanar isso daí. Sim. Sem dúvida. Rapidamente. Sem dúvida, é muito rápido. Precisa disso, pá. A coisa foi lá e aconteceu. Você pode falar com alguém, eu tenho certeza que a resposta nunca vai ser não. Ele falou assim, eu não posso te ajudar nesse momento, mas eu sei de alguém que vai ajudar. E corre atrás. E corre por você como se para ele fosse. Sim. E não só em coisas, né, Sandro? Mas você sabe que entre nós, né, no momento, eu não tenho a menor dúvida, se eu tiver com algum problema, ou minha esposa tá lá na vida marginal, fala assim, Sandro, a Raquel tá com um problema aí, preciso de você. Cara, eu ligo com o olho fechado. Eu sei que, Fernando, tô indo lá, vou ajudar, tamo junto. Isso não tem preço. Isso, ainda mais no mundo que a gente vem. Sem dúvida. Isso é importantíssimo. É uma bolha. A gente tá fazendo uma bolha nossa, né? Sim. A gente vive nessa bolha e é uma bolha do bem, né? Sim. Assim, e são esses valores, né, Fernando, que a gente vê aí que hoje, infelizmente, nessa escalada galopante aí que a gente vê da sociedade buscando por algo que, a meu ver, é tão vazio, valores como honra, dignidade, família, entendeu? Respeito, disciplina, tem se perdido muito, né? E com isso, isso eu disse numa das pizzas, foi uma que você não estava. Foi a última, eu acho. Não essa de ontem, isso, a penúltima. A penúltima. Isso. Que eu falei assim, esses valores eu vejo fincados com muita propriedade na Signa. E então, e eu sei que vem da sua casa, mas não da sua casa em Indaiatuba, mas da sua casa Trevisan. Isso é assim que são os valores que vêm arraigados lá dos seus 14 tetranetos e vem embora. Isso vem trazendo e a gente tá fazendo isso e casa muito com a minha verdade, com os meus princípios. E é nisso que eu aposto. E é isso que atrai pessoas, né? Nós nos atraímos por valores semelhantes. Sim. Então você vê algo e fala, poxa, é aqui que eu quero ficar. Exatamente. Eu quero fazer parte, né? É muito isso. E é muito bom tê-los de volta, né? Fazendo parte, ter ouvido essa história daquele comecinho difícil, né? Eu não sabia esse comecinho difícil lá do pagamento pequenininho lá do treinamento. O pessoal tá achando que é um absurdo o treinamento. Não é isso não, gente. É que a situação era difícil mesmo. A situação mesmo. era difícil, Sim, é verdade. A gente não tinha. Não tinha. Às vezes não tinha. Não tinha faltar, porque assim... Eu sei. Vocês ouviram minha história, né? Eu já paguei. Tinha vezes que eu ia dar o treinamento, entendeu? Eu pagava no final para eu mesmo dar o treinamento. Que situação difícil, né? Ficava devendo no final. E depois, até quando a gente conseguiu comprar nosso apartamento, né? Também foi assim, né? Foi uma arrecadação. A gente juntamos de onde tínhamos e não tínhamos. Não foi para comprar, para dar a entrada. Para pegar o financiamento, tudo. Mas é só marchar que o marcial. Exatamente. Porque está acontecendo, né? Sabe quando você falou, eu decidi proporcionar para outras pessoas o que eu mal podia pagar no passado. Eu acredito que desse momento, então, não tem te faltado também. Não, de forma alguma. Porque
o conhecimento tem que ser girado, mas o que eu recebo, o dinheiro é energia, Sim. né? Se me faz bem, Parado eu não vou fazer funciona. bem para alguém, porque depois ninguém vai te dar em abundância aquilo que você tem medo de perder. Exatamente. E pra mim, sabe o que foi mais gratificante de tudo isso? Foi ver meus irmãos, porque deram sequência. E, opa! O Gaivota, meu irmão, fez com a gente. Sim, né? sim. Foi. Meu outro irmão quis fazer, tá fazendo academia agora. Nossa, então, e- isso pra mim, assim... Vamos caminhar juntos agora. Vamos Vamos fazer o caminhar caminho juntos. junto. Ah, e o Sérgio Então- ele tá envolvido. Sim, Ele tá e eu- muito envolvido. É muito gostoso conversar com ele. E eu Segundo não você, imaginava, Sérgio de é. Jesus, né? Cara, esse vai ficar, né? Muito bom. Bom, olha só. Quase 1 hora e pouco já Nossa. aqui. Quase 1h20 de bate-papo. Eu queria ouvir de vocês o seguinte. Depois de tudo que a gente conversou e revisitamos a nossa história aí com a Signa, se você pudesse resumir, escrever um parágrafo assim, ó, da sua história e a Signa. Você fala assim, minha história e a Signa. Era uma vez. Em um parágrafo, como você contaria essa história? Você e a Signa. Eu e a Signa, uma relação de transformação. Transformou a minha vida e me ajudou a transformar um pequenininho grãozinho da vida de outras pessoas. Para resumir a minha frase, eu e a Signa, a Moraes S.A., né, não seria nada sem o aporte da Signa Treinamentos. Foi, acho que, um dos meus maiores investidores que eu tive. Foi a Signa Treinamentos. A Moraes S.A. modificou, criou lastros e hoje está diversificando no mercado de uma forma ímpar, graças a esse aporte emocional aí que eu tive da Signa. Isso é fundamental. Que legal. E que isso vire um Gaivota Cursos Sim, e outras cositas. e daqui mais. muitos anos a gente escute em algum podcast algum jovem dizendo assim, porque eu lembro quando eu não tinha nada e fui fazer aquele curso, tal, e hoje eu emprego não sei quantas pessoas. E vai ser absorvido, com certeza, esse tipo de vencedor. É isso. Que legal. Queria agradecer demais vocês terem disponibilizado o tempo de vocês, saído de São Paulo, ter vindo para cá, para que a gente pudesse gravar esse podcast. Já estava na minha lista, a gente estava só tentando encaixar nossas agendas. Eu não poderia deixar de conversar com vocês. Realmente, vocês têm se tornado um casal meio referência em tantas coisas para a própria família Signa, para Obrigado, nós. Fernando. Vocês foram Obrigada. pessoas que ganharam o meu coração, da minha família, porque essas coisas não adianta, assim, eu quero ser amigo, eu quero... As coisas acontecem. Não dá, não né? existe isso. E elas aconteceram, então a vocês minha gratidão. Vocês sabem que podem contar muito, muito comigo, com a Raquel, com o Trevisan, como eu sei que eu posso contar Com a gente, com com vocês certeza. também, com certeza. A gente está no meio de uma grande jornada, a gente está no meio, a gente acha que já foi muito, mas tem Não. muito para acontecer ainda. Sim. A gente vai construir muito juntos. Conte comigo no projeto, no que precisar. Obrigado, Fernando. Eu estarei junto com vocês também, tá bom? Nós que temos que agradecer muito, né? Porque vocês tiveram grande influência nas nossas vidas, né? E até os grandes amigos que estamos fazendo lá, a Sim, trajetória sem toda, né? dúvida. Aproveitando, vamos mandar um beijinho para a Roberta e Pacheco. Ah, lindos. Eu acho que eles são seus seguidores. Eles falam assim, vou me inspirar. Nós queremos ser um casal, Sim. Sandro e Simone também. Vocês já estão formando Sim. futuros... A Robertinha fala, ai, cadê o meu Sandro? Cadê o Pacheco? Que legal. Mas isso eu acho que é muito gratificante, Não né? A tem- gente ter esse carinho, a gente trocar as experiências, a gente querer estar junto, né? Sim, sim. Cada a gente querer ir pra lá para encontrar o pessoal, rever os amigos, é Resgatar muito alguém, bacana. né? Isso é muito bom. legal. Eu acho que aquele comentário que eu fiz lá no encerramento do meu bolo ali de aniversário, que eu olhei para aquela turma ali, vocês sentados ali, eu falei assim, as empresas elas põem no patrimônio delas máquinas, imóveis, bens, né? Eu olhei para essas pessoas, vocês ali sentados todos, falei, cara, isso é patrimônio. Claro. Outro dia eu falei pra Raquel, você sabe quem são essas pessoas que estão aí sentadas? Você sabe o valor
que elas têm na comunidade, você sabe o que elas executam na vida delas, na vida dos outros, e elas estão aqui, ó, elas pegam o carro delas para vir aqui estar com a gente. Então, isso é um valor inestimável. Isso vai passando, né? Isso vai Sim. passando. A gente levou uma das nossas colaboradoras agora, a Miriam, fez, né, o S1, e ela já falou. Ontem ela falou, na pizza, será que quando vocês forem no próximo, assim, no domingo, eu posso ir também? Não só pode, como deve. Fala, claro que pode. Que legal, gente. Olha só. Eu vou pedir então para você deixar o recado que você quiser para a turma aqui. Essa aqui é a turma que fica lá assistindo no YouTube. Eles assistem também a gente. É só olhar para ali e deixar o recado que você quiser. Vamos lá. Família. Nunca, nunca, nunca deixem de acreditar no seu grande propósito de vida. Sonho é uma questão de oportunidade. Se você souber aproveitar dela direitinho e caminhar com os passos, as ferramentas corretas, mas acima de tudo, com o coração aberto, você vai longe, muito longe. Seja sempre feliz. Muito bem. Então a minha frase vai aproveitando ao que fica sempre reverberando para mim, né? Até quando você vai ficar aí sem buscar o teu autoconhecimento, o teu autodesenvolvimento? Né? Até quando você vai deixar as coisas passarem na sua vida e você não buscar melhores resultados ou conhecer outras formas, outros olhares para aquilo? Até quando? Muito bem, cara. Eu queria que vocês que estão ouvindo ou assistindo a gente aqui, tem coisas que quando eles fazem culinária, dizem que a comida é boa, mas não dá para sentir o cheiro na câmera. E da onde vocês estão, eu não sei se vocês estão conseguindo sentir, que dá para sentir daí essa energia gostosa que foi esse bate-papo aqui. Então, se você, né, também conhece pessoas ou entende que tem pessoas que podem aprender muito com o nosso bate-papo, com o que a gente ouviu aqui, encaminha para elas, manda aí no grupo da família do WhatsApp, para que eles possam aprender um pouco com a experiência desse lindo casal aqui. Esse foi mais um episódio. Nós vamos deixar na descrição aqui os contatos que eles disponibilizarem para a gente. Caso vocês queiram, sim, tirar uma dúvida, conversar com esse casal incrível, eu tenho certeza que eles não negarão um bate-papo, um Messenger, um WhatsApp para trocar com vocês também. Meu muito obrigado, acompanhem os outros podcasts, tudo que vocês precisam está na descrição aqui também. Um grande abraço, fiquem em paz, valeu, obrigado.